O tema da pregação desta manhã é: como podemos ter desejo por Deus? Para responder a essa pergunta, nós precisamos entender algo. A partir do momento que o pecado entrou nesse mundo, contaminando a todos, a humanidade ela se tornou espiritualmente morta. Isso mesmo. A humanidade ela se tornou como um cadáver, incapaz de responder às coisas espirituais, incapaz de buscar a Deus. A morte espiritual, ela trouxe grandes consequências na vida humana, pois o pecado, ele depravou totalmente o ser humano. A natureza humana, ela se tornou caída, escravizada pelo pecado. E uma das esferas humanas atingidas pelo pecado foi os nossos sentimentos, foi as nossas emoções, e em específico o desejo. O nosso impulso por Deus, a nossa ambição por Deus, o nosso anseio por Deus, ele foi comprometido. É por essa razão que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer assim que não existe um justo sequer, nenhum sequer. No versículo 11, ele vai dizer que não há ninguém que entenda. Não existe ninguém que busque a Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma repetição do Salmo. Quando o salmista diz que Deus olhou do céu, visualizando a terra, ele não encontrou ninguém que o buscasse de todo o coração. Toda a humanidade, todos nós carregamos dentro de si o desejo. O desejo, ele faz parte da nossa humanidade. Nós somos seres que desejam. E o problema não é o desejo em si. O problema está no objeto deste desejo. Sempre estamos desejando algo. E o nosso coração, ele nunca está saciado. E a razão disto é que nós fomos criados para Deus, e enquanto o homem estiver sem Deus, o seu coração ficará inquieto. Ele não encontrará contentamento, satisfação, uma satisfação plena. Pois nesse mundo que nós vivemos, não existe nada com a capacidade de saciar o coração humano, a não ser que o coração humano repouse em Deus. Existe uma declaração do Santo Agostinho, e é uma oração. E nessa oração ele fala assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repouso em ti. E isso é fato. Na tentativa de satisfazer esse desejo pelo eterno, ou seja, por Deus, o ser humano, ele tentou criar os seus meios, e um desses meios é a falsa religião. Uma falsa religião que tem como propósito satisfazer o desejo que existe dentro do homem. E para isso usa métodos, canais para inflar o ego. Para resolver a inquietação do coração, eles fazem de tudo. E assim entram num círculo vicioso. Porque o coração sem Deus, ele é insaciável. Não existe nada com poder ou capacidade para preencher. A falsa religião foi criada na tentativa de aplacar a inquietação da alma do ser humano. Mas ela falhou. Ela continua falhando. E diante disso, o homem tem tentado, de todas as maneiras, satisfazer esse vazio da alma. Mas aí surge uma pergunta: se o pecado corrompeu as nossas emoções e sentimentos, irmãos, isso é muito claro. A partir do momento que Adão e Eva pecam, o primeiro sentimento ou emoção que nós enxergamos no texto bíblico, em Gênesis capítulo 3, é um medo.
Ou seja, isso comprova que o pecado corrompeu as nossas emoções e sentimentos. E diante disso surge uma pergunta. Se os pecados afetaram os nossos sentimentos e emoções, como nós podemos ter desejo por Deus? O que nós podemos fazer? O verdadeiro anseio por Deus vem do próprio Deus. O verdadeiro desejo por Deus é algo que Deus injeta no coração do homem, pois o nosso desejo natural é nos afastarmos de Deus. O que eu irei pregar nesta manhã não são métodos, não são estratégias para desejarmos a Deus, pois não há nenhum método humano que possa atingir esse propósito. A única esperança humana é a ação do Espírito Santo no seu coração, pois somente através do poder de Deus é que nós recebemos a vida. E através da vida que Deus nos dá, nós ganhamos a capacidade para responder a essa maravilhosa graça e assim desejarmos, ansiarmos por Deus. A partir do momento que o Espírito Santo realiza esta maravilhosa obra dentro do nosso coração, o objeto de adoração se torna Deus. E mesmo com a vida graciosamente recebida por Deus, a nossa vida espiritual é uma batalha. Não vamos romantizar, pois a todo instante a nossa carne, a nossa vontade, os nossos desejos se opõem ao Espírito, à palavra de Deus, à vontade de Deus. A todo instante, a todo momento, existe uma guerra travada, existe uma oposição da nossa carne contra o Espírito. E muitas das vezes nós somos conduzidos ao deserto da alma. Percebemos que mesmo estando dentro da igreja, percebemos que mesmo trabalhando em prol do reino, existem momentos e situações que sequestram os nossos desejos, resultando em um desejo por tudo, menos por Deus. São momentos que a nossa mente, ela tem consciência de tudo isso. Ela tem consciência, ela sabe o que deve fazer. Mas a verdade é que nós não encontramos forças para fazer. Nós temos clareza que nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida que expressa a piedade, o amor, a compaixão, a mansidão, o autocontrole, a paciência, o perdão. Frutos que precisam ser algo natural do nosso cotidiano. E nós temos consciência disso, sabemos disso intelectualmente. Mas muitas das vezes nós não encontramos forças para executar aquilo que Deus espera de nós. Podemos estar aqui e sair com a clareza da palavra de Deus. E no primeiro semáforo, e na primeira situação de trânsito, nós sermos dominados pela ira. Mesmo tendo a consciência que todo cristão, ele precisa ter o fruto de autocontrole, domínio, mansidão. Portanto, não vamos romantizar. Enquanto Cristo não voltar, enquanto não ocorrer a plenitude, nós estaremos nesse mundo, vivendo uma batalha. Talvez você esteja em uma situação que você esteja se perguntando, como ter desejo por Deus? E essa pergunta se remete ao passado. Nós somos saudosos. Como voltar a ter aquele desejo que eu tinha no passado, mas que hoje está adormecido, está apagado? Quando eu conhecia Jesus, havia um anseio em querer conhecê-lo. Eu orava, eu lia a Bíblia, eu cantava Eu Te Busco com fervor.
Era a canção da minha adolescência. Havia uma alegria na salvação. Porém, a realidade que existe dentro do meu coração é apenas de lembranças que ficaram e uma frustração do presente. Hoje nós aprenderemos com o Salmo 42 que o desejo por Deus muitas das vezes nasce na seca, nasce na dificuldade, no deserto da alma, na ansiedade, na depressão, no abandono, na lembrança e também na percepção do próprio erro, da própria falta. É uma sede que surge no deserto. Eu não sei você, mas eu já passei por momentos assim, momentos em que o desânimo, momentos em que a fraqueza tentaram me dominar de maneira completa. Momentos em que minha carne gritou mais alto. E o caminho para a restauração, e o caminho para reacender a chama do meu coração e realinhar os meus desejos foi o reconhecimento de quem Deus é. Reconhecimento que revelou a minha condição de fato e me fez cair de joelhos e clamar de madrugada desesperadamente pela ação divina na minha vida. Antes de nós lermos o texto principal, eu gostaria de orar pela sua vida. Nesse momento, eu encorajo a você a abrir o teu coração e que nesse momento de oração a gente seja honesto com Deus em reconhecer as nossas próprias falhas e pecados. Não pense que Jesus está distante. Ele está aqui. A Bíblia fala que jamais Deus há de rejeitar um coração quebrantado. Que Deus, através da sua poderosa palavra que nós cremos, nesta manhã Ele direcione os nossos desejos e anseios a Ele. Que Deus nessa manhã, irmãos e irmãs, sopre sobre a nossa vida do Teu Espírito. Que na sua fraqueza atual, Deus manifeste de maneira extraordinária o Seu poder. Que na sequidão do Teu coração, Deus derrame da água viva e faça brotar novamente a semente que ainda há dentro do seu coração. E eu gostaria de orar para a sua vida. Deus, nós, de maneira honesta, nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus. Nós clamamos, ó Deus, pela Tua ação divina sobre o nosso coração. Ó Deus, nessa batalha diária nós temos sido vencidos pelas nossas vontades. Ó Deus, nessa batalha diária, Deus, a carne tem prevalecido contra o Espírito. Ó Deus, mas que nesse deserto que nós estamos vivendo, ó Deus, o Senhor possa jorrar da Tua água sobre o nosso coração sedento, sobre o nosso coração seco e partido. Ó Deus, que seja um renascer, que seja um novo nascimento sobre a vida dos meus irmãos. E que nessa fraqueza, nesse desânimo espiritual atual, o Senhor manifeste de maneira extraordinária o Seu poder. Porque na Tua palavra fala que o Senhor manifesta o Teu poder na fraqueza. E nós reconhecemos a nossa fraqueza. Nós reconhecemos, ó Deus, que sem a Tua presença nós estamos sedentos. Tu és o ar que nós necessitamos respirar. Tu és a água que nós necessitamos beber. E nessa manhã nós clamamos ao Senhor e por intermédio da Tua palavra nós pedimos ao Senhor, toque o nosso coração. Toca, Deus, como o Senhor tocou, Deus, a vida de Zaqueu, como o Senhor tocou a vida de Saulo, que se tornou Paulo, ó Deus. Deus, toca, Deus, na vida, Deus. Toca, Deus, na nossa vida nesta manhã. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso anseio, ó Deus. Assim nós te agradecemos, ó Pai. Amém, amém. Eu peço que você abra comigo o Salmo 42. E assim que você encontrar, peço que você se coloque de pé em reverência à palavra de Deus, se for possível. Nós vamos ler o Salmo 42 e o Salmo 43. Na Bíblia hebraica, na Bíblia
Na Bíblia hebraica, o Salmo 42 e 43, eles formam um único bloco, um único texto. Na nossa Bíblia, eles se encontram separados, mas eles são um único texto. Então, nós iremos ler o 42 e o 43. Salmo 42 e 43. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermão, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite seja comigo a sua canção. E a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus. A Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei. Ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Pode tomar o assento. Nós vamos focar o Salmo 42. O Salmo 42 é um lamento que expressa a profunda sede da alma do salmista por Deus. Em meio à angústia, à perseguição e à aparente ausência de Deus, o salmista clama por Deus. Ele relembra os momentos de comunhão e expressa sua esperança em uma futura restauração. O tema central do salmo que acabamos de ler é a busca por Deus em meio ao sofrimento. A primeira coisa que nós devemos visualizar no texto bíblico é o cenário. E algo nos chama a atenção. Nos versos, o que nos atrai a atenção é o momento que o salmista está vivendo. Nós presenciamos aqui um homem lutando contra uma tristeza profunda. Pela repetição das suas palavras, nós notamos uma tristeza constante, um possível estado melancólico. Aqui vemos um homem sendo corroído pelos seus conflitos internos, a ponto do seu corpo físico sentir as suas consequências. No versículo 10 ele fala, até os meus ossos
sofrem agonia mortal. Um homem sendo corroído pelas suas emoções. O seu coração oscila do desespero à confiança. Ele por diversas vezes declara: a minha alma está abatida. O texto bíblico, ele não nos traz informações sobre o que de fato está acontecendo, sobre o contexto que cerca a vida desse homem. Analisando o texto, nós encontramos algumas possibilidades. E é interessante que nesse início nós nos enxergamos no texto, vivendo essa oscilação entre uma confiança e muitas das vezes uma incredulidade. No versículo 4, ele vai dizer assim, do Salmo 42, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Quem nunca trouxe algo do passado, uma alegria do passado, e por não viver aquela alegria no presente, não caiu em choro, em tristeza? Os estudiosos identificam que o autor dos Salmos, ele é um dos filhos de Corá. E, neste caso, é uma clã de levitas que se destacavam com a música. Eles eram compositores. E isso reforça a possibilidade que o salmista, ele liderava a procissão até o templo de Deus com cânticos de alegria. Ele era um ministro que ali não apenas organizava, mas liderava a multidão até o templo do Senhor. E por alguma razão, ele foi impedido de praticar o seu ofício. Possivelmente por um exílio forçado, porque no Salmo 42 ele fala que ele está distante. Pode ser também uma perseguição, ou o motivo seja uma doença. Mas aqui são apenas especulações, nós não temos prova, nós não conseguimos afirmar o contexto que ele está vivendo. O fato é que o salmista não está conduzindo a multidão ao templo. Portanto, a dor da saudade são suas memórias mais dolorosas, e ele sofre por uma lembrança. A impressão que as suas palavras causam é de alguém que foi afastado do seu ofício por uma força maior. Pois como nós podemos notar, nós vamos ver que ele pede uma permissão. Vejam comigo, no versículo 2, nós vamos ver ele pedindo permissão para estar na presença de Deus. Ele fala assim: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Para um levita, cantor, apresentar-se a Deus significa tomar seu lugar no pátio para executar o seu serviço sagrado. É visível o sofrimento desse homem por não poder estar no culto e adorar a Deus. Ele chora por não poder estar no pátio adorando a Deus, conduzindo as pessoas à adoração, louvando com cânticos, e o seu coração corrói de tristeza. E quanto mais ele lembra do passado, aquele presente traz agonia para a sua alma. E aqui está uma grande lição para a nossa vida. Nós estamos aqui diante de Deus. E o motivo que nós nos reunimos aqui é a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por causa dele que nós temos acesso ao trono de Deus em adoração. Havia um véu que separava, mas na cruz do Calvário, aquilo que era impedimento ao povo, ele foi rasgado na cruz. Portanto, nós podemos entrar na presença de Deus com confiança, com alegria. Para que isso fosse possível, o Filho de Deus precisou se tornar humano, viver uma vida vulnerável, sofrer a humilhação, sangrar, para que nós pudéssemos nos reunir e adorá-lo. Portanto, nós precisamos valorizar esse momento. Foi Deus que criou e preparou
a igreja para o seu louvor. Foi Deus que preparou esse momento para a sua glória. Existem pessoas que desejariam estar aqui conosco, mas não podem. Existem pessoas que choram por não poder se reunir em um culto público e adorar ao Senhor. E isso é uma realidade nos dias atuais. Existem pessoas que não podem se reunir em lugares pelo qual o comunismo predomina. Se reunir como nós nos reunimos é pena de morte. Existem pessoas que gostariam de estar aqui sentado para ouvir da palavra, para cantar. E um exemplo disso é a minha avó. A doença se tornou um impedimento na vida dela. Por inúmeras vezes eu indo visitá-la, e ela ali na cama, eu sento ao lado dela e começo a conversar com ela. Em alguns momentos ela não lembra quem eu sou. E eu fico assim, vó, é o Rafael, vó. E ela fica com aquele olhar, não lembra, e fica tentando buscar. É o Gabriel? É o Danilo? Não, vó, é o Rafael. Mas por alguns momentos de lucidez, ela lembra que é o Rafael. E ao mesmo tempo ela fala assim, eu quero ir para a igreja. Leva eu. E é um pedido de cortar o coração. Porque as condições atuais impedem de ela estar aqui. Mesmo com as suas faculdades mentais adoecidas, a ponto de não lembrar quem é o seu neto que ela criou desde bebezinho, existe um desejo dentro do coração dela. E o objeto do desejo do coração dela é adorar a Deus. Nós vemos uma saudade pela presença de Deus. Nós vemos uma saudade pela comunhão, participar da ceia. Fazem anos que ela não participa. Nós estamos saudáveis. Nós estamos com as nossas faculdades mentais em dia. Nós não temos até o momento nada que nos impeça. Nós não estamos em uma cama de hospital. Portanto, nós precisamos valorizar esse momento. Precisamos apreciar esse momento. Nas palavras do salmista, existe uma nostalgia, e nós vivemos esse momento nostálgico. Aquele sentimento que chamamos de saudade. Lembranças que despedaçam o seu coração, fazendo acreditar que Deus abandonou. Esse é o sentimento dentro do coração do salmista. E ele fala isso no versículo 9, quando ele declara em alto bom som a Deus em oração: por que me esqueceste? No capítulo 43, versículo 2, ele fala: por que me rejeitaste? E aqui tem um grande aprendizado para nós, irmãos. Ele mesmo vivendo em profunda angústia, sendo zombado pelos seus adversários, sendo confrontado pelos seus inimigos, conforme no versículo 3 fala, que os seus adversários o tempo todo ficam confrontando a ele, dizendo assim: onde está o seu Deus? Em outras palavras, os seus adversários estão zombando e dizendo: você está sofrendo sim. E onde está o seu Deus no seu sofrimento? Ainda que o tempo todo ele estivesse sendo confrontado, nós não encontramos na sua boca palavras de murmuração. Nós não encontramos um homem murmurando. O que nós vemos aqui, um homem lamentando. Nós vemos aqui um homem orando a Deus em lamentação. Nós não vemos um homem reprimindo o seu sofrimento.
mas fala consigo mesmo. Ele prega para si mesmo, em vez de apenas dar ouvido, vazão aos seus sentimentos. O salmista, nesse momento, ele está externando as aflições do seu coração. Ele está gritando de tristeza, confessando os seus dilemas e reconhecendo quem Deus é. Ele reconhece Deus nesse salmo como Salvador, Senhor, fiel, amoroso. Ele diz que Deus é vivo. E quando ele declara que Deus é vivo, ele está dizendo que Deus é próximo, mesmo que os seus sentimentos gritem em alto bom som, dizendo: olha, Deus está distante, você foi abandonado. Mas, ao mesmo tempo, ele fala para si mesmo: Deus é vivo, Deus está próximo, Deus é aquele que orquestra o universo de modo inteligente. Ele usa inúmeros adjetivos, mas tem um que me chama a atenção. O salmista declara ser Deus a sua rocha. No versículo 9, ele fala assim: direi a Deus, minha rocha. É uma linguagem muito comum dos levitas no Antigo Testamento. Um adjetivo muito usado em toda a Bíblia, a palavra rocha. E é algo que nós precisamos ser lembrados. Rocha é um material sólido, inquebrável, duro, indestrutível, inabalável. Essa definição sobre o que é a rocha nos traz à luz o porquê Jesus era chamado de rocha, o porquê Jesus era chamado de pedra. Jesus, em sua missão nesse mundo, ele permaneceu firme e fiel no seu propósito, sólido. Jesus foi forte, sendo tentado em tudo, ele não pecou. Jesus foi duro, as suas palavras moeram corações. No contexto da crucificação, todo homem condenado à crucificação tinha as suas pernas quebradas. Porém, Jesus na cruz não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Ele, preste bem atenção, ele se manteve intacto, inquebrável, porque ele é a rocha. Ele é o nosso Deus vivo. Ele é a nossa rocha, lugar onde nós firmamos os nossos pés. O salmista declara que Deus nos resgatou do lamaçal do pecado, do poço de sujeira, de imundície. Ele foi ao nosso encontro e nos colocou sobre a rocha, onde nós temos os nossos pés firmados. E o que o salmista está dizendo é que Deus nos colocou sobre o seu Filho amado. É nele que nos refugiamos. Tem uma frase do escritor e teólogo Nicolas, que ele fala assim: tem coisas que jamais veremos com os olhos secos. Irmãos, isso é maravilhoso. As lágrimas do salmista fizeram ele enxergar a bondade de Deus. É nesse cenário de tristeza, dúvidas, choro, crises, saudades, literalmente no deserto da alma, que nós vemos surgir um verdadeiro desejo por Deus no coração desse homem. São nos momentos dos olhos marejados, são nos momentos do deserto da alma, que nós somos inundados pela presença do Altíssimo. O salmista, ele não ficou preso ao passado. O salmista, ele não ficou preso à lembrança, mas diante de um presente assombroso que ele estava vivendo da alma, ele se encheu de esperança ao lembrar do caráter de Deus. E de maneira repetida, ele declarou contra o abatimento, contra a tristeza, dizendo assim no versículo 6 e entre outros versículos. Versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei
Ele é o meu Salvador. E Deus, quando a nossa alma estiver triste e abatida, traga à sua memória os atributos de Deus. Traga que Ele é o Deus que te resgatou. Traga na sua memória, no seu coração, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é Salvador, que Ele é imutável. Nesse contexto de tristeza, as lembranças se tornaram em esperança e a ausência se tornou desejo. Agora nós vamos ver o salmista comparando o seu desejo intenso por Deus com o anseio da corça pelas águas correntes. E nesse comparativo, eu fiquei pensando, ele poderia ter usado diversos animais, outros animais. E a pergunta que eu fiz para o texto bíblico foi, entre várias opções de animais, por que ele usou a corça? Por que ele fez essa comparação com a corça? E eu pensei nessa hipótese, por que a corça e não outros animais? Porque nós temos uma tendência de querer ser o leão, a águia, né, fazendo um comparativo assim com um animal ou com uma ave que demonstre força. E aqui ele pega a corça. Em algumas outras traduções está servo. No nosso contexto brasileiro é o famoso veado. Nessa escolha feita pelo salmista, eu encontro uma razão profunda. O salmista, ele diz que a corça anseia pelas águas correntes. A corça, diferente de outros animais, ela tem uma preferência por águas correntes, ou seja, ela tem uma preferência pela fonte das águas. Porque na fonte das águas, a água ela é livre de contaminação, é uma água pura, não é uma água parada. Essa escolha, para ela, é uma questão de sobrevivência. E é uma questão de sobrevivência por dois motivos. O primeiro motivo é matar a sede. No deserto, encontrar uma fonte de águas é encontrar salvação da morte por sede. Mas para isso, não pode ser qualquer água. Porque se ela encontra, de repente, no deserto uma água parada, essa água parada ela pode estar suja, contaminada. Portanto, a água ela precisa ser pura, ser livre de contaminação, pois uma água contaminada ela causa morte. O motivo da corça buscar a fonte das águas é por causa da sua pureza. É uma nascente de água que ela encontra um recurso duradouro, um recurso que é confiante. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos que o profeta Jeremias, ele chama Deus de fonte da água viva. O salmista, ao se comparar com a corça, o ponto que ele quer destacar é a urgência. Ele está dizendo assim, como a corça, desesperadamente, ela busca pela corrente das águas. A minha alma tem desejo por Deus. Em um mundo, irmãos, que existe a oferta de muitas coisas para matar a sede da nossa alma. O mundo, ele tem oferecido uma água suja, uma água com proposta de matar a sede, não, mas ela causa sede. Uma água que nos mata por dentro, contaminada. São coisas que verdadeiramente não matam a sede da nossa alma. Deus é a fonte da água viva. Só em Deus nós encontramos a satisfação plena da nossa alma. E é interessante, irmãos, que a corça, ela não anseia pelas águas somente para matar a sede. Mas é porque nas águas correntes, elas encontram proteção, elas encontram salvação. Como qualquer outro animal, a corça, em específico, ela transpira muito. Ela exala um odor, e esse odor é o seu decreto de morte. Pois quanto mais for quente o clima, mais ela vai transpirar e automaticamente mais ela vai exalar aquele odor. E a partir daquele momento que ela exala o odor, os predadores, eles ficam alvoroçados. E uma das maneiras dela preservar a sua vida é correr em uma fonte de água. É se refugiar dentro das águas.
Quando um predador se aproxima, ela se refugia, mergulhando nas águas correntes. A salvação da corça está em entrar dentro da água, pois entrar dentro da água neutraliza o odor que ela exala. E, portanto, assim, os seus predadores, eles se dispersam. Irmãos, isso é maravilhoso. Do mesmo modo acontece com aqueles que se refugiam em Jesus. O próprio Jesus, ele declara que ele é a fonte da água viva que jorra para a vida eterna. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, na língua original, aqui o Novo Testamento sendo escrito no grego koiné, esse está em Cristo, essa palavrinha em, no grego, ela significa, tem por definição, dentro de. Aqui é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: portanto, se alguém está dentro de Cristo, se alguém está se refugiando dentro de Cristo, é nova criação. As coisas velhas já se passaram e surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está dentro de Cristo, é nova criação. Ou seja, ao estar em Cristo, nós estamos sendo imergidos na fonte de água viva. E como resultado da sua essência, o odor da condenação que estava sobre a nossa vida, ele é removido. Portanto, ao se refugiar em Jesus Cristo, nós somos salvos por Ele. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão dentro de Cristo. Se nós nos refugiamos dentro de Cristo, é como estar dentro de um tanque de guerra. Protegido. E isso é maravilhoso, irmãos. Se você se identifica com o deserto da alma do salmista, não seja tolo a ponto de querer beber águas contaminadas que o mundo tem oferecido a você. Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna. E o convite que eu faço nesta manhã para você é: se você está vivendo esse deserto da alma, assim como a corça de maneira desesperada corre para a fonte das águas, corra desesperadamente para a fonte chamada Jesus Cristo. É somente nele que nós mataremos a sede que existe dentro da nossa alma. É somente nele que nós nos refugiamos e encontramos a salvação. E que palavra maravilhosa, irmãos, que nos traz esperança para o nosso coração. Não importa qual momento que você esteja passando. Não importa. Essa esperança viva diz que nós o louvaremos. Não importa se existe abatimento, sofrimento, nós o louvaremos. E nós o louvaremos porque Ele é o Salvador, Ele é Deus. Vocês entendem que é tudo baseado naquilo que Ele faz e não naquilo que nós temos como pretensão fazer? É por causa daquilo que Ele é. E isso é maravilhoso porque, irmãos, não depende de nós. E nessa manhã o Espírito Santo do Senhor tem nos dado condição, tem nos dado a vida para responder a essa busca.
Nesta manhã o Espírito Santo tem lhe dado capacidade de você correr como uma criança aos braços de Jesus Cristo e matar a sede que existe dentro do seu coração. Essa falta de contentamento, essa falta de sentido para a vida, essa tristeza que você pode estar numa casa melhor, você pode estar num emprego melhor, você pode estar com dinheiro na conta explodindo, mas aquele vazio continua. É só em Jesus Cristo. E o convite que eu faço para você nesta manhã é você mergulhar, soltar a corda e dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Eu quero mergulhar nessas águas. E eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria de estar orando pela sua vida nesta manhã. Gostaria que você nesse momento analisasse o seu coração. Falasse com o Senhor. E nessa oração eu vou estar recitando o Salmo 91 enquanto você fala com o Senhor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ó Deus, nós nos refugiamos no Teu abrigo, ó Deus. Ó Deus, a nossa alma, Deus, descansa no Senhor nessa manhã. Ó Deus, nós, com as nossas limitações, com os nossos erros, com os nossos pecados, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pedindo, ó Deus, nos ajuda na nossa fraqueza. E que a gente possa declarar com firmeza e com verdade que Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Deus em quem nós confiamos. Ó Deus, a Tua palavra fala que o Senhor, ó Deus, nos livrará, ó Deus. E nós cremos, ó Deus, que a salvação pertence ao Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor nesta manhã, coloca, Deus, um desejo, Pai, no coração dos meus irmãos pela Tua presença, Pai. Deus, coloca esse mesmo anseio, ó Deus, que o salmista estava ali, Deus, vivendo. Um anseio que estava brotando em meio ao deserto no coração do salmista. Que possa brotar no nosso coração nesta manhã. Ó Deus, nós pedimos a Ti, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia. Deus, nós declaramos com os nossos lábios, ó Deus, que nós necessitamos, ó Deus, da Tua presença. Ó Deus, derrama sobre nós da Tua água. Deus, imerge sobre nós, ó Deus, esta água que jorra para a vida eterna, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida. Assim nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor, pela restauração, pela Tua fidelidade e pela Tua bondade. Amém, amém.